puderem participar, depois puderem acessar esse fechamento do dia. Daqui a pouco a Natália vai deixar aqui o link para que vocês façam a assinatura da presença, que aí a gente também tem isso como em todos os nossos momentos pela manhã no webinar e também no fechamento, a gente pede para que vocês registrem a participação. E é isso, acho que a gente pode começar com a Daniele. Muito obrigada, Daniele, por você estar presente aqui conosco. E a gente mais ou menos organiza, né, um bate-papo de 15 a 20 minutos para cada um. E à medida que aviso também a todos, né, vocês podem deixar as perguntas aqui no chat, mas se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário a fazer, por gentileza, levantem a mão que a gente vai dar a palavra para vocês. A intenção aqui é fazer um bate-papo e trazer também mais informações para enriquecer as ideias que vocês irão apresentar no final dessa semana. Daniele, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Daiane, muito boa tarde para ti, para todo mundo que está conosco, Mariana, Cíntia, Indira. Muito bom rever vocês, né? Faz um ano, mais ou menos, né? Que a gente esteve em Teresina juntos. Foi uma semana de trabalho super intenso e culminou que em seguida que a gente voltou foi declarada a pandemia, né? Pela Organização Mundial da Saúde, e a gente, enfim, não conseguiu se reunir mais presencialmente. Mas muito bom estar com vocês. Daiane, queria até propor, assim, como se fosse um diálogo mesmo, né? Eu não quero fazer uma apresentação formal, mas queria trazer aqui alguns pontos da pesquisa de percepção de gênero em relação ao transporte público que a gente fez, então, lá no ano passado, com mulheres da cidade de Teresina. Inicialmente, nós iríamos fazer, além dessa pesquisa online, né? A gente ia fazer enquetes nos terminais e nas paradas, a gente iria fazer também algumas oficinas, né, com lideranças da cidade e tudo, mas infelizmente a pandemia veio e nos atropelou. Então a gente ficou basicamente com essa pesquisa online, né, e alguns outros contatos mais esporádicos com algumas lideranças. Bom, o que eu queria trazer aqui para vocês, assim, de uma maneira muito forte, que para mim ficou muito evidente no relatório, nos resultados que a gente recebeu, é que existe uma grande distância entre o que muitas vezes, né, os governos pensam, as prefeituras pensam, e o que realmente as pessoas na ponta e as pessoas mais vulneráveis realmente estão passando. Então, em termos de mulheres e mobilidade, antes da gente entrar na questão de números de Teresina propriamente dito, importante ressaltar que mobilidade ele não é um assunto neutro. Muitas vezes, e durante muitos anos, muitas décadas, a gente tratou mobilidade urbana, arquitetura das cidades, desenho urbano, tudo como uma coisa neutra. Não, isso não é uma questão, a gente não deve levar em consideração gênero, é igual para todo mundo, e não é igual para todo mundo. Né? Todo desenho urbano, e aí a mobilidade entra muito fortemente, ele foi pensado, foi feito, foi elaborado por homens brancos, né, lá nos anos 50, né, por homens brancos, arquitetos, engenheiros, né, de um nível elevado de educação, né, e de poder aquisitivo. Então, essas pessoas, elas não tinham exatamente a percepção que o trabalhador ou a trabalhadora que utiliza todo dia, por exemplo, o ônibus tem. Essas pessoas, basicamente, elas não utilizam ônibus, né? Então, as cidades foram muito construídas nessa perspectiva de um homem de 40 anos, por aí, no auge da sua forma física, sem nenhum problema de locomoção, sem nenhum problema, não é uma pessoa obesa, não é uma pessoa que fique grávida, não é uma pessoa que tenha quebrado uma perna, alguma coisa assim, não é uma pessoa que precisa acordar às 4 horas da manhã para pegar um ônibus. Então, foi essa pessoa que pensou a cidade e que moldou todos os nossos arquétipos, vamos dizer assim, mentais de como uma cidade deveria ser. Quem conhece Brasília sabe do que eu estou falando, né? Brasília, eu acho que é a capital quase que mundial dessa cidade pensada por homens. É uma cidade que você não consegue caminhar, uma cidade no meio
de um calor, assim, seco, de um deserto, vamos dizer assim, e que não tem mobilidade. Não tem, né? A gente não consegue, muito difícil, só carro e moto. Então, mobilidade não é um tema neutro, né? E sempre quando disserem isso, ou quando me dizem isso, eu sempre penso, ok, você está falando como um homem, né? Um homem branco, assim, né? Que teve muitas oportunidades, uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque a mulher, ela ainda tem, por N motivos que a gente não vai entrar aqui agora, é uma discussão para muitas horas e horas de sociologia, antropologia, psicologia, muitas coisas. A mulher ainda é a maior responsável pelos deveres de cuidado e reprodução no âmbito familiar. O que é isso? É a mulher, muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, é a mulher a responsável por cuidar dos filhos, cuidar, de repente, da sogra, da mãe, ou do sogro, do pai, que está doente, ou que é mais velhinho, que mora com ela, de alguma pessoa com algum tipo de deficiência, é ela que leva e traz, que busca, é ela que vai no supermercado, muito mais do que o homem. Então, essa mulher, ela, muitas vezes, a maioria das vezes, nas nossas cidades, na mobilidade, ela não é contemplada. Ela não senta ao redor da mesa para discutir essa questão. Em Teresina, não é diferente. Não é um problema desta cidade específica, é um problema de todas as cidades com as quais eu trabalho, em qualquer lugar do mundo. Na Colômbia, nos Estados Unidos, na Bélgica, isso ainda é um problema. Então, a gente tem que pensar a cidade de uma maneira mais aberta. Então, por exemplo, em Teresina, a gente tem uma população que é um pouco mais, tende mais a um número maior de mulheres do que de homens, né? E Teresina tem um agravante em relação às demais cidades brasileiras. É uma das capitais com a menor renda per capita. Ou seja, nós temos pessoas na linha de pobreza e na de extrema pobreza muito forte. Quando nós fizemos a pesquisa de percepção das mulheres sobre o transporte público da cidade, nós fizemos a pergunta sobre renda, porque é importante. Claro, seguindo todos os critérios da CEPAL, da OECD, todos os critérios que a gente tem que seguir, do IBGE e tudo. Então, nós chegamos nós vimos os números, né? E nós temos um grande percentual de mulheres vivendo na linha de pobreza e de extrema pobreza. Isso ano passado, isso antes da pandemia. Imaginem agora como deve estar essa situação. A gente só pode imaginar porque a gente não vai ter censo. Então, o que nos resta é imaginar, neste momento no Brasil. Então, a gente tem um grande número de mulheres que tem acesso, tem uma renda baixíssima, tá? A maioria delas fica com a renda entre R$100 e R$500 por mês, e a maioria das mulheres são as chefes de família, né? Nós tivemos, eu anotei para dizer para vocês, 459 pessoas, mulheres, responderam à nossa pesquisa. Então, é um número até super interessante em termos de pesquisa online, né? E em termos de pesquisa online com pessoas em vulnerabilidade social, né? Porque para nós aqui, classe média, aquela coisa mais remediada, a gente responde essas pesquisas com muito mais facilidade, né? Essas pessoas, às vezes elas não gostam, têm medo, alguma coisa assim, e 459 mulheres responderam, foi muito interessante. Isso também foi um trabalho muito bacana, em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade, elas foram muito, muito parceiras. Queria deixar aqui registrado que junto com as gurias lá, com o pessoal de planejamento, da Cintia e tudo, o pessoal da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres elas foram demais, assim, elas foram muito legais. Pegaram junto. Então a gente tem um universo de mulheres com uma renda super baixa e um transporte público que para elas ainda é ineficaz. Por quê? Porque na visão da pesquisa, né, o que elas demonstraram? Que existe uma grande insegurança na espera, tanto no caminho de deslocamento, por exemplo, da casa delas até a parada ou até o terminal. Por quê? Porque não tem iluminação, porque as paradas são colocadas em lugares ermos, não são colocadas em locais onde tem algum tipo de movimento, né? A gente precisa que essas paradas de ônibus, que estações ou paradas aqui no sul, desculpa, gente, sou gaúcha, então a gente fala parada de ônibus, né?
as paradas de ônibus, elas geralmente são em lugares escuros, mais ermos, e as mulheres se sentem inseguras. Por quê? Porque quem é que tem medo de violência sexual? A mulher. Então, isso é mais um ponto para aquela questão que a gente falou ali atrás, de ser neutro ou não ser neutro, né? A mulher tem esse receio sempre, né? Então, fora isso, a segurança urbana também, em termos de assalto, esse tipo de coisa, também apareceu muito forte. Uma das coisas que elas mais têm receio. Então, uma insegurança muito grande no seu caminho até a parada de ônibus e uma insegurança muito grande ao esperar o ônibus. Por quê? Porque elas nos transpareceu pelos números, né, que elas, primeiro, ficam esperando muito tempo numa parada de ônibus escura e sem segurança, porque os ônibus demoram muito para passar, ou quando passam estão superlotados. O grande problema que elas trouxeram em relação ao transporte em si, ao ônibus em si, é a superlotação. Além da tarifa, claro, mas assim, o que apareceu muito forte foi a superlotação dos ônibus, nos horários de pico. Isso é não é novo para nós, a gente sabe que isso é um problema em praticamente todas as cidades, né? Mas ali apareceu como muito forte. Foi assim, 80 e tantos % das mulheres disseram. O maior problema, elas podiam escolher vários, mas que elas apontaram a superlotação dos ônibus. Isso gera insegurança, isso gera uma insatisfação. Mais de 70% das mulheres se disseram insatisfeitas ou muito insatisfeitas. Tá? Foi muito engraçado, porque foi assim, 34,6% insatisfeitas e 33,3% muito insatisfeitas. Então, um patamar, é um número assim, parecido, mas é esse. Então, quase 70% estão entre insatisfeitas e muito insatisfeitas. E tem a ver, pelo que elas colocam ali, com a questão muito da superlotação, do preço da tarifa e dessa insegurança. Então, a gente volta assim para um lugar onde a gente sabe qual é o problema, né? Não é uma ciência nuclear que a gente está falando aqui, não é uma coisa de outro mundo, não é botar um robozinho em Marte que a gente está falando aqui. São problemas que todos nós, no final do dia, a gente conhece e reconhece, principalmente. Então, essas mulheres apontam que elas ficam, em média, a grande maioria delas, tá? 60%. Fica, em média, entre 1 e 2 horas dentro de um ônibus, em cada viagem que elas fazem, para o trabalho, por exemplo, ou para a universidade, ou para a escola, mas o destino mais longo que elas fazem, no dia, elas ficam entre 1 e 2 horas. Uma cidade de porte médio como Teresina, isso também é uma condição muito que a gente tem que prestar atenção. Por que isso está acontecendo? Tem que reavaliar a questão das linhas de ônibus, tem que reavaliar a questão dos trajetos, alguma coisa assim, porque não tem, no meu entendimento, é complicado justificar que as mulheres passem, que as pessoas passem entre 1 e 2 horas, em média, dentro de um ônibus em Teresina. Claro que os engenheiros de transporte, eles vão me explicar o porquê, cientificamente, com muitos números. E eu vou olhar para eles e números não andam de ônibus. Os números, eles não perdem horas de vida. Num ônibus quente, superlotado, depois de um trabalho exaustivo, porque muitas ali trabalham 12 horas por dia, numa cidade que poderia e deveria, e eu espero que em breve esteja um pouco melhor desenhada para receber essa mulher, para receber essa pessoa que tem uma grande dificuldade no seu dia a dia, e que a mobilidade não deveria ser mais um percalço, deveria ser uma coisa que ajudasse essas pessoas, né? E não que fizesse com que elas começassem a pensar em migrar, por exemplo, para aplicativos ou para transportes não oficiais ou clandestinos, né? Então, eu acho que meu tempo já se esgotou. Eu queria agradecer a oportunidade, assim, dizer que eu estou super à disposição para a gente conversar. Eu acho que tem alguns pontos ainda que a gente pode trazer aqui para debater, mas obrigada. Obrigada, Daniele. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Cíntia. A Cíntia certamente, talvez a Cíntia responda algumas questões, né? E você coloca aqui, mas é muito interessante você trazer, né, esses dados, essa pesquisa que foi feita. De fato,
né? Não é uma questão neutra, né? Não é uma questão que é igual para todos, e nós, como mulheres, sabemos muito bem disso, né? Não é à toa que o maior número de usuários de transporte agora por aplicativo, né, tem sido também de mulheres. Acabou que, de uma certa forma, se tornou uma alternativa ao transporte coletivo para muitas mulheres, né? E essa não é uma solução, sem dúvida, né? A gente tem que fazer com que essas mulheres tenham a liberdade de escolher que tipo de transporte elas preferem utilizar. Afinal de contas, e aí quando a gente está falando também de transporte por aplicativo, são pessoas, não quero dizer privilegiadas, mas sim, em uma certa medida, porque se você pensar nessas mulheres, né, que foi feita, com quem foi feita essa pesquisa, muito poucas delas terão acesso a um transporte por aplicativo. Se ela mora a uma distância muito longe, ela não vai ter condições de pagar 30, 40 reais num trajeto, né? Isso aí é óbvio. Então, ainda assim, o transporte coletivo é o transporte mais acessível a ela. Cíntia, vou passar a palavra para você e depois a gente pode fazer um debate. Tá certo. Olá, tudo bom? Só recapitulando para quem não me reconhece aqui, sou a Cíntia, coordenadora da Agenda 2030, né? E a gente vem, eu e a Daniela, a gente, né, quando ela teve aqui, a gente discutiu bastante esse tema, né? E trabalhou muito com relação ao questionário para a gente conseguir realmente atingir esse objetivo de alcançar essas informações para apresentar para vocês, né? Então, a minha fala, ela está muito atrelada com o que a Daniela já falou, ela já mencionou muito do que eu tinha para dizer também, né? Mas algumas coisas, né? Por exemplo, quando a Daniela começou contando que a cidade, ela foi criada, planejada e projetada na visão de um homem, né? Na visão de uma pessoa com uma saúde boa, né, nas suas condições perfeitas. Então, é justamente a mesma coisa a gente está falando também do transporte coletivo, né? A cidade foi planejada e o transporte coletivo também é um dos sistemas planejados por homens, né, na visão deles, na necessidade deles, que normalmente é uma necessidade de ir para o trabalho e voltar, que foi também um ponto que a Daniela falou, né, que as mulheres têm um deslocamento, né, a gente trazendo essa visão da diferença do homem e da mulher no transporte coletivo. A mulher tem um deslocamento diário diferente do homem. Então, o homem, ele planejou o transporte coletivo muito nessa visão, de ir para o trabalho e retornar, né? Então, é um transporte voltado para as necessidades masculinas. Então, essas dificuldades que as mulheres enfrentam diariamente, elas são muito invisibilizadas, né? Então, isso é um dos motivos até para vocês, nas equipes de vocês, terem mulheres também discutindo o problema. Né? Então, é uma exigência nossa, né, que vocês tenham na equipe mulheres para trazer essa visão de um planejamento que tenha esse olhar, né, das dificuldades da mulher no transporte coletivo, né, da dificuldade que nós enfrentamos diariamente em N questões. Então, qual esse diagnóstico mostra exatamente o impacto que as mulheres sentem com relação ao receio de andar no transporte coletivo, e a minha pergunta também é uma pergunta voltada para vocês refletirem um pouco. Qual é o impacto disso na vida delas, né? Então, qual é o impacto, quais são as oportunidades que uma mulher vai deixar de usufruir, vai deixar de ter por esse receio, né? A gente fala muito dentro de discussões aqui, principalmente dentro da prefeitura, que as mulheres têm menos acesso a oportunidades, têm menos acesso à cidade. Muitas vezes, por essas questões, né, que elas precisam utilizar o transporte coletivo, as mulheres são maioria no transporte coletivo, elas precisam utilizar, então elas vão repensar, às vezes, se eu vou utilizar o transporte coletivo, ou se eu vou buscar um outro meio, então eu vou deixando para depois, eu vou, né, sei lá, vou dar um exemplo aqui que eu já escutei muito dentro da S-Trans. Mulheres deixaram de fazer faculdade, universidade à noite, por receio de sua segurança, por receio de um assalto, um assédio. Então, essa situação mostra claramente que as mulheres estão perdendo a oportunidade de se capacitar, a oportunidade de emprego também. Por quê? Porque tem receios de andar no transporte coletivo, que é um transporte inseguro, né? Ela não tem segurança nas paradas de ônibus, como a Daniela também mencionou, que é uma realidade
não só de Teresina, mas é uma realidade muito comum, né, a insegurança no transporte público. Então, isso vai tornando a mulher cada vez mais, não conseguindo mudar a sua realidade, mudar a realidade socioeconômica que ela se encontra, né? Então, as oportunidades são mais possíveis para os homens e são mais disponíveis para os homens, e elas vão se mantendo naquela situação. Isso é um impacto direto na realidade da mulher, né? Deixa eu ver outro ponto que eu anotei alguns pontos aqui, como a Daniele falou, eu não trouxe uma apresentação, mas trouxe alguns pontos aqui para falar com vocês. Então, a mulher ela não tem o mesmo acesso à oportunidade que os homens têm, né? Então, isso é algo que vocês podem trazer para o projeto de vocês, né? Essa visão da mulher nas dificuldades que ela tem para melhorar a vida delas também e mudar essa realidade. Porque o espaço projetado, ele está muito voltado para as necessidades dos homens. Então, até a acessibilidade, vou dar um exemplo aqui de mães, né? Acessibilidade quase não existe, né? A gente tem uma área urbanizada com um investimento mais consolidado numa área central, numa área que está voltada bairros da classe média, por exemplo, no caso de Teresina, essa infraestrutura, ela está muito mais adensada dentro do anel dos terminais do que na borda da cidade, que é onde a maioria das pessoas que precisam usar o transporte coletivo, que são os usuários de transporte coletivo, moram, né? Que são nos bairros mais periféricos que têm menos infraestrutura. Então, até a acessibilidade para o transporte coletivo, ela é ruim. A calçada não tem, uma mãe com um carrinho, né, que vai precisar levar o filho para o médico, alguma coisa assim, pois é uma das principais funções da mulher, como a Daniela falou, não é algo que eu vou discutir aqui, que isso é uma realidade, a gente só está constatando e apresentando. Então, a mulher ela é responsável de cuidar, ter os cuidados da família, normalmente de compra, de levar pessoas no médico, o pai, até a sogra, o sogro, né, que já deveria ser uma responsabilidade do homem, não é. Então, isso tudo vai dificultando cada vez a vida das mulheres para acessar o transporte coletivo. Então, eu acho que na maioria acho que os principais comentários eram esses, né? A Daniela falou bastante sobre o diagnóstico que a gente tem. Um dado importante que exigem pesquisas, eu não estou com essa pesquisa aqui para falar para vocês, é que a gente percebe que essa realidade também é em Teresina, mas a gente não tem esse dado consolidado, mas a maior porcentagem de mulheres, a maior porcentagem de usuários de transporte coletivo é mulheres, e se você for destrinchar por categoria, que vai estudante, trabalhador, né, cadeirante, gratuidade, alguma coisa, os trabalhadores, na maioria, são homens, e as mulheres ficam em trabalhos informais, então ela usa cartão expresso, ela vai, estudante está mais ou menos meio a meio, né, então você, até nesse momento, você percebe que a mulher, ela não está ali no transporte coletivo, acaba que está pagando mais, porque o transporte, o Vale Transporte, ele é subsidiado pelo empresário, né, pela pessoa. Então, até nesse ponto, você consegue perceber que a mulher ali está numa situação de vulnerabilidade, de emprego informal, né, desse sentido. E se também for separar por cuidado de família, você vê que o cuidado de família, quem faz mais é a mulher. As compras, quem faz mais é a mulher, e o homem fica mais na viagem de trabalho. Até a questão da gente discutir a demanda do transporte coletivo, a pesquisa origem e destino, ela está muito, isso existe uma discussão a nível, né, maior do que a gente está aqui, né, de que a pesquisa ela não está adequada ao que deveria ser feito, porque a pesquisa origem e destino é perguntar para onde você vai e volta, né, é muito voltada, pesquisa para o homem vai para o trabalho e volta, né, então isso é alguma coisa que vocês têm que entender, como o deslocamento da mulher é diferente do homem também, né, para pensar como isso ser discutido no transporte. E uma coisa que eu falei no começo, né, que eu vou retomar um ponto, é que o transporte coletivo é projetado por homens, né, então é um meio bem machista, né, então você não vê isso somente nos engenheiros, nos planejadores, mas você vê isso dentro das empresas, você vê isso entre os motoristas e cobradores, você vê isso em todas as classes que envolvem o transporte coletivo.
E um ponto interessante é que as pesquisas também mostram que as mulheres, elas são melhores motoristas, elas têm menos índices de acidente, mesmo assim, quebram menos os carros, tem toda uma pesquisa mostrando isso, mas mesmo assim, a quantidade de mulheres que são motoristas é muito pequena, né, devido ao meio ser machista, devido à dificuldade de você acessar esse emprego, né? Então, o receio que a mulher tem vai enfrentar muitas, né, rejeição, vamos dizer assim, segregação no meio, em todos os meios que envolvem o transporte coletivo com relação ao trabalho. E é sempre bom lembrar de tudo isso na hora de você projetar, pensar no projeto de vocês. Como isso também vai impactar na vida das mulheres no transporte coletivo. Eu estou favorecendo, eu estou dificultando, como é que eu posso integrar? Porque essa visão, é por isso que vocês estão com um grupo, como eu mencionei, de mulheres e de homens, para trazer essa visão também para o trabalho de vocês. A gente quer aqui discutir a questão de gênero no transporte coletivo e somente uma visão masculina não vai trazer essa visão para dentro dos projetos, né? Então, eu acho que até a Mariana, eu estava conversando com a Mariana Fiuza, que trabalha comigo antes, né? E ela também tinha alguns comentários para fazer. Eu falei já, acho que também um bocadinho, mas é bem rápido. Mariana, você está aí? Estou aqui, vou manifestar minha presença. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Bom, um comentário, né, que eu, conversando com a Cíntia sobre isso, assim, estamos trabalhando com dados, e a tendência, nós somos falantes de uma língua latina, e a tendência com a geração de dados, quando você trabalha com a língua latina, é ela tomar o todo como masculino. Então, digamos que você tenha 500 passageiros, 499 podem ser mulheres, mas se tiver um homem, você vai dizer os passageiros. E esse tipo de comunicação invisibiliza a mulher de uma forma que, mesmo que a mulher seja a maioria no transporte público, a gente ainda vai tratar como os passageiros e a gente vai ter uma visão, a gente vai mentalizar, imaginar aquele conglomerado de homens. E isso aconteceu em vários movimentos trabalhistas, em que as mulheres foram para a linha de frente para lutar pelos direitos trabalhistas, e elas foram invisibilizadas justamente por uma questão de comunicação, de dizer, os trabalhadores foram para as manifestações, e a pessoa cria uma imagem de um grupo de homens indo para essa manifestação, quando, na verdade, era um grupo de mulheres, né? Majoritariamente. Então, quando a gente trabalha com dados, todo tipo de esforço para fazer essa desagregação por gênero é muito bem-vindo. Então, aí seria uma hora perfeita para alguém vir fazer uma fala sobre como fazer isso com as tecnologias. Eu não sou da parte das tecnologias disponíveis, mas isso é muito importante, porque quando você traz, né, esses dados como um pacote único, você acaba perdendo essas nuances do transporte, como, por exemplo, o transporte ser majoritariamente frequentado por mulheres. Daiane. Perfeito, Mariana. Obrigada. Cíntia levantou a mão. Sim, eu lembrei de um outro ponto também que a gente não conversou aqui, nem foi mencionado pela Daniela e nem por mim, sobre a questão da naturalização do assédio, né? Uma coisa que eu vejo dentro da prefeitura, né? Quase não existe ligações para falar dentro da ICTRAN sobre assédio, sobre reclamar sobre assédio. O assédio, ele já se tornou, se não for algo que vai realmente partir para algo físico, né? Vamos dizer, um assédio já físico, algo mais para frente, que você já vai direto numa delegacia, esse assédio de ter um homem lhe assediando, lhe falando, lhe encostando, isso não é mencionado, né? Isso as mulheres, elas não têm voz com relação a isso, porque muitas vezes elas são ou
ignoradas ou deixadas para lá, quando elas chegam com esse questionamento para alguém da prefeitura, para alguém da empresa, né? Então, falar com o fiscal, que normalmente é um homem, o fiscal da empresa. Então, esses assédios são invisibilizados, eles não existem, não tem uma contagem, não tem como saber o que exatamente acontece, porque ou quando ele acontece, eles são colocados somente para lado, são só anotados e não são postos para frente, ou então eles são questionados, mas você não deu abertura? Ou você não, como é a roupa que você está? Então, até a forma de você acolher essa situação, ela faz com que a pessoa seja encorajada a realmente denunciar, ou ela seja coagida a não fazer isso. Muitas vezes elas também se cansam de fazer esse tipo de pontuar isso, né? Porque isso não vai para lugar nenhum, isso não tem resultado e não adianta nada, eu estou me desgastando. Então, essa questão também do assédio, como ele é tratado dentro da prefeitura, dentro das empresas, ele é muito invisibilizado por todos, né? Vamos dizer assim, né? Não tem um resultado que impacte de fato na vida delas e que melhore o transporte coletivo, né? É uma realidade que hoje é a nossa, né? A gente tem, eu falo isso na situação dentro da prefeitura, mas é uma coisa também que eu ia trazer, né? É um ponto que a gente está querendo mudar, mas isso é ainda algo de projeto, que foi uma das coisas que eu trouxe aqui, era para falar um pouco também da Secretaria Municipal das Políticas Públicas para Mulheres, que o pessoal de lá que eu conversei antes está falando que a gente está fazendo um projeto interno na Secretaria, né, em parceria com a S-Trans, isso está em início, para fazer uma campanha educativa, uma campanha de divulgação sobre o que é assédio, entendimento do que é assédio, e um incentivo de denúncia, né? Mas hoje a gente não tem, e isso é um ponto positivo para ser desenvolvido, né? Então é um ponto que estava ali uma lacuna em aberto que precisa ser fechada, né? Então esses assédios não estavam sumindo, vamos dizer assim, não existindo, e isso não é uma realidade, né? A gente sabe, o diagnóstico, ele mostrou claramente como as mulheres sofrem assédio, como elas se sentem seguras dentro do transporte coletivo. É uma naturalização, né? É algo que cabe à mulher resolver esse problema, né? Ela não tem uma estrutura de proteção a ela. Então, ela já vai ter que criar mecanismos como você falou, né? De muitas mulheres escolhem os horários das linhas, né? Muitas vezes eu ouvi, não, eu vou pegar um ônibus até as 4:30 da tarde, porque aí eu garanto que eu ainda não pego o horário em que todos estão saindo do trabalho e vão lotar esse transporte. E aí não é somente a questão de, tá super lotado, mas principalmente a questão de segurança e também redução de possibilidade de ser assediada. E de mais uma vez, né, a gente fala, apesar de tudo, quando a gente está falando de machismo, a gente está falando de machismo estrutural, né, de todo um ambiente, de todo um contexto, e que quando essas linhas, né, de transporte, quando o sistema de transporte foi pensado, essa não era uma discussão em pauta, mas agora ela é uma discussão em pauta, necessária, né, e como a gente está pensando, quando a gente fala sobre inovação, a gente está pensando em soluções que a gente precisa estar à frente do que muitos ainda nem veem como um problema. E o problema do assédio, o problema das questões, né, a questão da mulher no transporte, para muitos ainda não é um problema. Tanto que a gente está falando aqui porque a gente tem lugar de fala nesse momento, né? Eu tenho, assim, eu tenho certeza que não existe uma mulher do Brasil que ainda não tenha passado por uma situação ou de assédio ou de medo no transporte coletivo. Ou dentro de um ônibus, ou na parada, ou no caminho para a parada. Não existe. Assim, eu tenho absoluta certeza. A menos aquelas que nunca tenham utilizado o transporte público, óbvio, né? Mas as que já utilizaram, certamente passaram por isso. Daniele, por favor. Eu acho que a Cíntia e tu, Daiane, e a Mariana também, tudo bom, Mariana? Estão trazendo um ponto muito relevante, né? E as mulheres que eventualmente não sofreram ainda assédio no transporte público porque não usaram, com certeza sofreram no táxi.
com certeza sofreram no trânsito, sabe? Com certeza. E aí eu também queria trazer só um outro exemplo, porque assim, eu tô vendo que a nossa audiência é o pessoal da prefeitura, né? Então, vou aproveitar, assim, que eu digo, o pessoal Não, mais não ligado, é. Mas mais ligado ao são as projeto. equipes. Tá. Sim, são todas as equipes aqui Então, presentes que foram as finalistas. A gente tem 11 equipes nesse segundo momento do desafio. então eu queria trazer mais uma cenourinha para vocês pensarem, uma coisinha a mais. Que, enquanto os gurias estavam falando, putz, não falei sobre isso, dessa questão. Carrinho de bebê. Ou carrinho de compras. Tem que ter... Como é que a mulher entra com carrinho de bebê dentro do ônibus? Como é que passa na roleta? Como é que entra no terminal que tem roleta? Ela vai ter que ir. Como é que ela vai fazer essa ginástica? Então, assim, para vocês verem, de repente, os rapazes, os homens que ainda não tiveram essa oportunidade de levar um carrinho de bebê na parada de ônibus. Olha, não estou nem falando da calçada, gente. Tentem usar isso, uma cadeira de rodas numa calçada, para vocês verem o desafio que é. Eu já fiz esse teste. Então, o motorista fica brabo com a mulher, porque ela demora mais tempo para entrar com carrinho de bebê, ou com carrinho de compras, ou um cadeirante. Por quê? Porque ele tem horário, os horários são muito apertadinhos, sabe? Então, assim, é uma massificação, a mulher não se sente à vontade. Ela não é que ela tem que ser bem-vinda, assim, e vão receber ela na porta. Não é isso, mas sabe assim, tu te sentir acolhida, não te sentir um estorvo naquele ambiente, as pessoas vão ficarem te olhando assim, o motorista tem que ser bem treinado. Os horários tem que ser mais, tem que ser que comportem isso. De novo, os engenheiros, né? Eles pensam, não, 35 segundos e meio para entrar, não sei o que. Cara, carrinho emperra naquilo para passar. Como é que faz? Então, só soltar mais uma cenourinha sobre esse tema para vocês verem a importância, porque como a gente de repente, não passou por essa experiência, a gente nem se dá conta. Então, é bem relevante isso. Pessoal, vocês querem fazer perguntas ou comentários? E até, só fazer um comentário também. Vocês façam comentários aí, porque é um tema que muito me interessa sempre. Mas complementando isso daí, que é essa cenourinha, né? Então pensem, como vocês vão melhorar o transporte coletivo se a maioria dos usuários são mulheres? Vocês têm que pensar nelas também, né? Justamente isso. Como é que eu vou melhorar o transporte se as principais... se a maior porcentagem de pessoas que usam transporte coletivo, elas estão sendo invisibilizadas, né? Elas não é o grupo focal para o planejamento. Então, vocês têm que pensar nelas como principal usuária, né? Para a gente ter êxito no projeto e melhorar o transporte coletivo como um todo. E se vocês melhorarem o transporte coletivo pensando na questão da mulher, vocês vão estar melhorando para o idoso, para o deficiente físico, para todos os tipos de pessoa. Basicamente, consegue englobar uma gama... crianças, estudantes. Então, assim, vão conseguir englobar uma gama muito grande de pessoas, se vocês tiverem esse olhar. Muito interessante. Daniela, eu gostaria de aproveitar também, quando tu fizeste o relatório, né, quando tu fez aquele questionário, houve uma série de recomendações. Se tu quiseres falar um pouco mais sobre elas, eu sei que tu já falou aqui algumas questões, mas se tu gostaria ainda de frisar alguma das recomendações que na época foi colocado, também é um espaço interessante aqui para a gente debater nesses últimos 15 minutos. Tá mudo. Daniele, tu tá muda. Desculpa. 1 ano e eu ainda cometo essa gafe. Perdão. Eu fiz uma série de recomendações, assim, algumas mais genéricas, por exemplo, promoção de campanhas de educação sobre violência de gênero, né? Desenvolver também algumas... tentar incorporar o direito das mulheres e consideração de gênero nos processos de planejamento em geral da cidade, das políticas públicas. Mas com relação a
a questão, assim, né, da organização da rede de transporte, eu coloquei alguns pontos, como, por exemplo, revisar as políticas municipais de transporte, para incorporar essa dimensão do gênero, identificar quais são os grupos, né, que trabalham com a questão de gênero, e formatar, assim, como se fosse um ecossistema, para que eles possam dar opiniões e dar sugestões, né, coletar mais dados desagregados em relação ao gênero, para a gente poder tomar decisões, para a cidade poder tomar decisões baseadas em gênero para a mobilidade urbana, né, assegurar que na discussão, como a Cíntia estava falando, que na discussão dentro das secretarias, né, que a gente olhe e veja que tem mulheres, que tem pessoas negras, que tem pessoas pardas, porque esse é o público da cidade, né, a grande parte da cidade se declara parda pelo IBGE, então tem que levar em consideração isso, essas pessoas, elas têm maior dificuldade, vulnerabilidade socioeconômica, então isso também leva em conta, e fazer algumas melhorias de infraestrutura. Então, mapear as paradas de ônibus que são inseguras e promover uma melhoria nisso, que seja iluminação, que seja promover um comércio local, alguma coisa assim, para que as ruas tenham maiores movimentos. Colocar até bancos, né, nas paradas de ônibus. Para quê? Porque já que as mulheres dizem que elas esperam tanto tempo pelo ônibus, gente, não é um estofamento, não é um banco de jogar videogame, sabe? Não é nada disso, é uma madeira, basicamente, a pessoa poder sentar, depois de 12 horas de trabalho, sabe? Fiscalizar as empresas de ônibus para diminuir a superlotação, rever a rede de transporte público, levando em consideração a perspectiva das mulheres. De novo, promover a capacitação da Guarda Municipal, dos fiscais, para tratar melhor as denúncias de violência de gênero. Tem que ter mulheres fiscais, mulheres guardas municipais, para receber isso, para que a mulher tem tem umas pesquisas que mostram que as mulheres se sentem mais à vontade, e isso é meio óbvio, né, em falar sobre uma questão de assédio com outra mulher, né, então, promover esse tipo de capacitação das pessoas, e que também seja pessoas, mulheres ali, né, na parte, por exemplo, de abertura de dados e transparência, tá? Que eu acho que, de repente, até vocês, né, vão se sentir mais contemplados, né? Promover a abertura de dados da mobilidade urbana, fazer com que as comunidades, que as pessoas de Teresina compreendam, né, o porquê que o transporte público está assim, como é que ele vai ficar depois, por que é importante ter um planejamento em função de gênero também, né? Então, assim, foram algumas recomendações que a gente deu com base na pesquisa e também com base na literatura, né, conhecendo outros processos, né, de outras cidades, que dá para melhorar, dá, principalmente a questão da superlotação. Acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, e aí, infelizmente, né, assim, são os nossos políticos que têm que ter esse cuidado no formato de licitação, né, porque a licitação amarra tudo em relação à mobilidade urbana. Então, aquele contrato ali, ele tem que ser assim, olha, gente, feito de uma maneira com muito cuidado, porque a gente sabe como isso funciona, né? Os contratos depois são de 20, 30 anos, e a gente não consegue mudar uma linha. E aí, são contratos muitas vezes leoninos em relação à população. O que a gente tem que ter, o pessoal gosta muito de usar, né, people-centered, né? Assim, então, mobilidade, o transporte público focado nas pessoas, no público que ele vai atender. Não no empresário, não no político, não na Daniele, não na Cíntia, entendeu? Mas naquela mulher parda que ganha entre 100 e 500 reais por mês e que trabalha 12 horas por dia para ganhar entre 100 e 500 reais por mês. E que passa de 1 a 2 horas dentro do ônibus. É para essa mulher que a gente tem que fazer a mobilidade. E não para mim, que vou andar de ônibus 2, 3 vezes no mês, alguma coisa assim. Então, foram essas algumas das recomendações que a gente colocou ali no relatório. Obrigada, Daniele. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? As meninas que estão participando, né, as mulheres que participam das equipes, como é que vocês têm tratado também dessa questão, né? E eu vejo, particularmente falando, né, assim,
enquanto mulher, a gente, em cada espaço social que a gente ocupa, a gente tem sempre que reiterar essas questões. E aí não interessa o nível de conhecimento, né? Eu vejo isso, assim, a gente está sempre tendo que repetir algumas coisas que para a gente são óbvias, mas que não são óbvias, assim, né? Principalmente para homens, né? E são para os decisores, os tomadores de decisão. Porque isso também, a mulher se colocando em postos de tomada de decisão importantes, é algo recente, principalmente na nossa sociedade, né, no Brasil, de forma geral. Então, obviamente que toda mulher, quando ela consegue, ela encontra essa posição, né, quando ela ocupa essa posição, ela tem geralmente duas funções, né? Ela tem a sua função de trabalho e ela tem a função de muitas vezes ficar repetindo, né? Ficar se posicionando e trazer o debate, trazer a importância que essas questões de gênero têm para qualquer tipo de tomada de decisão. Porque, como a Daniele falou, né, e como a Cíntia também falou, tem muita questão que não é levada em consideração. É isso, assim, olha, a gente não tem um canal para falar, para que uma mulher possa ligar e dizer, eu fui assediada na linha tal. E eu fico pensando também, né, a efetividade disso, assim, para que ela acredite, né, criar mecanismos de que ela acredite que ela vai ligar para esse telefone, né, esse contato, e realmente ela vai ser ouvida. E ela não vai, quando ela reclamar, não vai se levar em dúvida a roupa que ela estava utilizando, ou, né, que tipo de ação, que tipo de gesto que ela fez. Não, não é essa a questão, né? Mas isso é muito enraizado na nossa cultura, de fato. Mas esse debate a gente poderia levar horas falando sobre isso. Mas é importante, né? A gente colocou, gente, olha só, a coisa é tão estrutural e é tão complexa, né? E desafiadora para todas nós enquanto mulheres, que no próprio edital a gente coloca que pelo menos nós teríamos que ter uma pessoa de gênero diferente. O que acontece? A gente não tem aqui equipes compostas, na sua maioria, por mulheres e um homem para compor essa equipe. A gente tem nas equipes homens e uma mulher para compor. A gente está falando de um setor de uma área de tecnologia, onde também as mulheres ainda têm um número muito pequeno de participação. E aí a gente tem a questão de volta para trás, né? A educação básica, que muitas vezes diz que, não, o homem é tecnologia e a mulher é o magistério, sei lá, estou sendo muito simplista. Mas na minha geração era assim, né? As áreas voltadas, né, que majoritariamente homens ocupam e mulheres. Mas a gente tem provado, a gente tem mostrado que não tem essa distinção, né? Nós somos seres com inteligências múltiplas e podemos assumir qualquer uma dessas áreas, né? Então, a questão é muito menos de possibilidade, né, de inteligência cognitiva, muito mais quebra de paradigmas e questões culturais. Mas é muito importante que vocês, se ontem a gente estava falando, bom, quais são os ODS relacionados à sustentabilidade que as propostas de vocês abarcam, vamos pensar também quais são dentro do ODS, né, relacionado a gênero, quais são os indicadores que vocês podem relacionar às soluções que vocês estão trazendo aqui e que vão apresentar na sexta-feira. Lembrem-se que este é um projeto financiado, né, que tem na sua origem o Euroclima. E certamente essas questões de gênero, sustentabilidade e segurança, porque aí segurança também está muito atrelado a gênero, elas não estão aqui à toa. É uma agenda que tem sido levantada já no norte global,
mas que está sendo muito fortemente desenvolvida e necessária no sul global. A gente tem muitas lacunas para preencher. Vocês estão tendo a possibilidade de preencher mais do que uma lacuna com as soluções que vocês irão apresentar ao final dessa semana. Então, levem isso em consideração também. A gente tem ainda 4 minutos, eu gostaria de passar para a Cíntia, para a Daniela e também para a Mariana, para vocês fazerem as suas palavras e considerações finais, por favor. Eu acho que a gente discutiu bastante, o mais importante aqui era trazer essa visão da importância de vocês levarem isso em consideração no projeto de vocês, para vocês entenderem por que isso tem que ser trabalhado nesse projeto, né, essa agregação que tem, o impacto que tem na vida dessas mulheres e tudo mais. Então, eu acho que eu não tenho nada assim mais a completar, eu queria que vocês aqui me trouxessem dúvidas, para a gente poder discutir, porque às vezes a gente fala aqui e essa visão às vezes é muito interna da própria gestão, né, que a gente está trabalhando isso, e vocês precisam compreender mais sobre como isso está sendo trabalhado dentro da prefeitura ou dentro das empresas. Então, podem mandar mensagem, e eu queria que vocês perguntassem, na verdade, não eu falar mais, mas estou vendo aqui o pessoal tímido. Daniela, pode falar. Eu queria agradecer e também dizer que eu estou à disposição para alguma dúvida ou algum material que vocês queiram. Assim, que um livro, alguma coisa, até botei ali no chat que eu acho super bom e é fininho, é fácil de ler. Mas dizer que eu acho super importante esse debate, agradecer de novo o convite aí que a Mariana e a Daiane fizeram, e construir para todo mundo, né? Não é construir só para 1%. Mariana, quer fazer um comentário também? Acho que a Mariana teve que sair, não sei se ela ainda está presente. Não, ela já saiu. Obrigada, viu, Daniela, por aceitar o convite. Pessoal, obrigada mais uma vez, Daniela, obrigada, Cíntia. Lembrando que a gente tem aqui o forms de presença do fechamento do dia, então se alguém ainda não colocou lá o seu nome, por favor, faça um registro. E, como é de praxe, essa discussão, ou as outras discussões também, perguntas do dia, né, a vida segue acontecendo no Discord. A gente tem agora o checkpoint das 18 horas, tá? Eu acho que quem vai conduzir esse checkpoint é o Moisés, é isso, Moisés? Isso, vou estar presente lá. Perfeito, nós temos também, não sei se a gente tem algum outro mentor, mas é o Moisés que vai estar à frente, então, corram para o Discord, tirem as dúvidas que vocês tiverem, a gente estava tentando até ver se conseguia falar com o Daniel também, para ele participar agora dessa conversa às 18, não sei como é que, se a gente conseguiu entrar em contato com ele, mas a gente avisa vocês, Moisés estará capitaneando essa discussão agora no Discord. Tá, gente? Mais uma vez, obrigada pela participação e contem conosco nesse desafio. Tá chegando lá. É muito trabalho, mas vai valer a pena. Tem 60 mil esperando por vocês aí na próxima semana. Então, bora lá. Suar a camiseta. É essa semana que tudo tem que acontecer. Obrigada mais uma vez e bom trabalho. Bom papo no Discord, gente. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.